Alô, boa noite. Muito obrigada. Obrigada pela presença de todos. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, falando sobre iridologia, o manual do proprietário. Agradeço a presença de todos. Sejam bem-vindos. Quem aqui conhece iridologia? Escreve para mim aí, boa noite, tudo bem? Quem já conhece iridologia, já fez algum exame iridológico, já conhece? Oi, Silvana, boa noite. Tânia Dark, boa noite, obrigada pela presença de vocês. Ingrid já fez uma consulta, muito bem. Quem esteve na live da semana passada? Vocês chegaram a estar presente na live da semana passada? Ouviram as explicações da semana passada? Senão eu vou fazer um resuminho aqui. Então, escrevem aí para mim, por favor. Convida seus amigos, manda um aviãozinho para eles. Então, na semana passada nós falamos um pouco sobre a minha história, como que eu entrei na medicina natural, né, que eu comecei fazendo curso de ortomolecular, e aí eu estava nos Estados Unidos, fui convidada para fazer um curso de iridologia, e eu tinha muita dificuldade no diagnóstico, porque ortomolecular, ela é muito focada no tratamento, né, nos protocolos que a gente usa. E aí, quando eu fui convidada para fazer iridologia, eu fiquei muito contente porque eu precisava exatamente, a minha dificuldade era mais o diagnóstico. E a iridologia é exatamente isso, é um diagnóstico. E aí, depois que eu entrei para a iridologia, eu comecei a fazer vários cursos, né? E comecei a me especializar muito nessa área de diagnóstico. Então, hoje as pessoas me procuram muito para saber o que elas têm. Às vezes as pessoas vão procurar percorrer vários médicos e não descobrem o que elas têm, aí vem fazer um exame iridológico, porque a gente chega lá na causa, no que está acontecendo com as pessoas. E tem alguém aqui da área da saúde, para eu saber mais ou menos o nível que eu posso falar hoje? Tem alguém que já esteja trabalhando na área de saúde ou não? Acho que não, né? Então tá, então a gente vai falar um pouco. Eu vou primeiro me apresentar para vocês. A Ingrid é técnica de enfermagem, muito bom. Então vou me apresentar para vocês. A minha formação, eu sou nutricionista clínica e sou naturoterapeuta ortomolecular. Ela aplica autohemoterapia, muito bom. Então eu trabalho com ortomolecular, homeopatia, fitoterapia, sou iridóloga, tenho pós-graduação em envelhecimento e longevidade, em doenças crônicas não transmissíveis. Já fiz vários cursos na área de nutrição, como cirurgia bariátrica, como alergias e intolerâncias alimentares, como nutrição desde a concepção até a gestação, e também tem o curso de análise metabólica do sangue vivo. Então tem vários cursos na área de saúde, a área de nutracêuticos na prática clínica, né, onde a gente utiliza, os nutracêuticos são nutrientes em forma farmacêutica. Então a gente utiliza para tratamento, que ele fica mais potencializado. Tem o curso de nutrigenética, que também é uma coisa que está surgindo no mercado, que faz aqueles exames genéticos. Enfim, são muitos cursos na área de saúde. Mas hoje eu me propus a conversar com vocês sobre o manual do proprietário, né? Eu tentei fazer uma analogia com um carro, né? A gente, quando compra um carro, você recebe um carro zero, né? Você recebe aquele manual do proprietário que vem ali explicando cada coisa do carro, para que ela serve, como que ela funciona, né? Ela vem vários detalhes para que você possa cuidar bem daquele carro. E a gente, quando vem para esse mundo, a gente não recebe nenhum manual, né, do nosso veículo, assim, nosso corpo físico, que é o nosso veículo.
Então, através da iridologia, a gente vai poder perceber, conhecer melhor o nosso corpo e ver o que está acontecendo com ele, né? E para poder conseguir tratar. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, sobre a nossa saúde e como a gente tratar do nosso corpo físico. Então, eu quero começar conversando com vocês sobre a definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde, né? Eles definiram que saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social. Aí, diante disso, né, para você ter saúde, você tem que estar em completo bem-estar físico, mental e social. E aí, diante disso, eu pergunto para vocês, quem aqui é saudável? Tem alguém que esteja em completo estado de completo bem-estar físico, mental e social? Eu, pelo menos, acho que não sou saudável, pela definição da OMS, porque é muito complicado você estar em completo estado de bem-estar, né? Principalmente esse momento que a gente está vivendo. A gente está vivendo uma pandemia, então só o bem-estar social a gente já não está tendo nesse momento, né? Fica muito complicado a gente ter esse bem-estar em todos os aspectos. Então, isso significa que a gente, para poder tratar um paciente, a gente precisa verificar todos esses aspectos, né? Físico, o mental e até o contexto social em que aquela pessoa está vivendo, para poder fazer com que aquela pessoa esteja num estado de saúde. E isso tem muito a ver com o quê? Com a medicina integrativa, com a medicina natural. Porque o foco da medicina natural é tratar a pessoa no todo, né? É você tentar colocar aquele indivíduo, tratar aquele indivíduo de acordo com a realidade dele, de acordo com o contexto social que ele vive, né, com as condições financeiras. Dentro disso é que a gente precisa adequar o tratamento e tratar a pessoa como um todo, não só um pedacinho dela, não só a parte cardiovascular, não só a parte respiratória, não só a parte digestória. Tem que tratar a pessoa no todo e não a doença, né? Tratar o doente, não a doença. Então, é um contexto diferente do que é praticado hoje pela medicina. Então, hoje se fala muito numa medicina mais integrativa, que vai aliar isso. E isso está acontecendo. Você vê que o próprio SUS hoje já está admitindo as práticas integrativas complementares, né? Porque já está associando aos tratamentos alopáticos algumas práticas integrativas, alternativas, né, que ajudam a ter mais assertividade, dar mais qualidade de vida, mais bem-estar para o paciente. E hoje também se fala muito em educação continuada. Não sei se vocês já ouviram esse termo. Eu fiz um curso recentemente de competências psicológicas e tecnológicas num momento de pandemia, né? E eles falavam muito isso, que esse momento é o momento da educação continuada, que cada vez mais o mundo está caminhando para isso. A gente não vai mais parar de estudar. A gente tem que estar continuando nossa educação, porque isso é que vai fazer a grande diferença do profissional do futuro. E a iridologia faz parte dessa educação continuada, né? A gente procurar buscar o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, faz parte de uma educação continuada que a gente pode oferecer para as pessoas poderem ter mais bem-estar nesse momento, para ter essa definição de saúde, completo bem-estar físico, mental e social, né? Para isso a gente precisa se interessar mais por esse assunto e buscar mais essa qualidade de vida. Então, antes da gente começar a falar sobre o nosso corpo, sobre o nosso manual do proprietário, eu queria ler para vocês uma declaração da Organização Mundial da Saúde em junho de 1964, olha como já tem tempo isso, num congresso que teve, um congresso mundial, conhecido como Declaração de Helsinki, que esse congresso foi em Helsinki. E nesse congresso eles definiram o seguinte:
O médico, com o consentimento do paciente, deve ter a liberdade de usar uma nova providência diagnóstica ou terapêutica se em seu julgamento isso oferecer esperança de salvar a vida, restabelecer a saúde ou aliviar o sofrimento. Então vocês vejam que desde 1964 já se focava que o médico não deve ficar preso só àqueles padrões, né, que ele aprende dentro da faculdade. Se isso oferecer, lógico que junto com o consentimento do paciente, mas se isso oferecer uma alternativa, né, de melhorar a qualidade de vida, restabelecer a saúde, não tem por que ele não usar uma nova providência diagnóstica ou terapêutica, né, para tratar ou para descobrir o que o paciente tem. Então isso é muito importante a gente ter gravado na nossa mente, porque o lobby da medicina hoje é muito forte e as pessoas às vezes não vão buscar situações onde elas podem ter mais qualidade de vida por causa desse lobby, porque na cabeça delas é só o médico que pode resolver isso, e na verdade não é, né? Tem muito profissional bom no mercado que pode ajudar a gente. Por outro aspecto, a iridologia, ela é uma ciência e reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Ela só não é muito praticada no Brasil ainda. Por isso, o nosso objetivo de divulgar, de fazer essas lives. Mas ela foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina no protocolo número 7.224, em 6 de outubro de 1998. Então, é apenas uma questão dos médicos conhecerem essa ciência, se aprofundarem e poder utilizar, né, esse recurso tão fantástico para fazer diagnóstico como a iridologia. Então, começando a falar sobre o nosso corpo, a gente quando a gente entra na área da saúde, quando começa a estudar saúde, a gente começa a estudar pelas estruturas macroscópicas. Primeiro a gente aprende os sistemas, né? Não sei se vocês lembram lá da época de ciências, né? Quando a gente estava lá no colégio, né? No ensino fundamental, a gente estudava ciências e a gente começava estudando as estruturas macroscópicas. Então a gente pegava o sistema circulatório, estudava o sistema respiratório, o sistema urinário, estudava todos aqueles sistemas para a gente poder conhecer um pouco. Conforme a gente vai se aprofundando mais no estudo da saúde, a gente sai dessas estruturas macroscópicas e passa para a histologia. A histologia é o estudo dos tecidos do corpo. Nosso corpo é composto de vários tipos de tecido. Cada tecido desse é formado por vários tipos de células, né? Nossas células, elas são diferenciadas, cada uma tem uma função. E de acordo com a sua função, ela tem um formato, e o conjunto dessas células é que forma o tecido daquele corpo. Então, o tecido do fígado, dos hepatócitos, eles têm uma função e aí por isso eles têm uma forma para poder exercer aquela função. E aí a gente fica conhecendo os tecidos do corpo. Aí a gente vai se aprofundando mais, a gente vai para a biologia celular. Na biologia celular, a gente estuda dentro de cada célula, o que compõe cada tipo de célula, né? Por exemplo, as células do coração, né? Então, elas têm as organelas que as células costumam ter, tem o núcleo, tem o complexo de Golgi, tem muitas mitocôndrias, porque a célula do coração ela precisa de muita energia para ficar bombeando sangue. Então, ela tem mais mitocôndrias do que outras células. Então, cada célula tem as suas estruturas que compõem ela. E aí, aprofundando mais ainda, a gente vai para para a bioquímica. A bioquímica é o estudo das moléculas orgânicas que formam cada célula. E o que são as moléculas orgânicas? As moléculas orgânicas são formadas dos nutrientes daquilo que a gente come.
né? Então, as nossas células utilizam esses nutrientes, né? Esses sais minerais, os micronutrientes, os sais minerais, as vitaminas, para poder formar a sua estrutura celular, fazer as reações bioquímicas do nosso metabolismo e poderem funcionar adequadamente. Inclusive, elas, para funcionarem, elas precisam de uma energia. A gente sabe que, né, a gente vive num mundo de energia, né? Hoje a física quântica mostra pra gente que tudo é energia, nós somos energia. E as nossas células, para funcionar adequadamente, elas têm que ter energia também. E de onde vem a energia das nossas células? Elas vêm do ar, que reage junto com os nutrientes e formam uma molécula chamada ATP, adenosina trifosfato. Então, isso aí é que gera energia no nosso corpo. Vocês já viram uma criança, como uma criança tem energia? Uma criança não para, né? A criança tem energia para dar e vender. E conforme a gente vai passando pela vida, a gente vai sendo, tendo mais anos de vida, a gente vai se sentindo com menos energia, né? Parece que a gente vai perdendo aquela capacidade que a célula tem de transformar em energia, transformar os nutrientes e o oxigênio. Por que será que isso acontece, né? Qual a diferença se nós temos tudo que uma criança tem? É por causa do lixo metabólico que fica no nosso corpo, né? Por isso hoje em dia se fala tanto em fazer detox, porque esse lixo metabólico vai impedindo que a nossa célula ela transforme adequadamente, né, esses nutrientes em energia. Então, em geral, as doenças começam nessa etapa da bioquímica, né? Nessa etapa da formação das moléculas orgânicas. Toda doença começa por ali. Por isso que a gente precisa estudar muito bioquímica quando a gente estuda saúde, porque para entender de doença você tem que começar a entender da bioquímica do corpo. E por isso é tão importante a nossa alimentação, né? Por que a gente fala tanto, hoje se fala tanto em alimentação na televisão? Porque ela é fundamental para a nossa saúde. Nossas células, elas estão constantemente sendo renovadas. Elas fazem o que a gente chama de replique celular. E elas utilizam o que para se replicar, para formar as novas células? Né? São os nutrientes, o oxigênio, tudo isso é que ela vai formando, vai compondo o nosso corpo. Então vamos falar sobre alguns aspectos que são muito comuns aparecer na íris, que costumam eu fiquei pensando assim, quais os aspectos mais importantes que costumam aparecer muito nos exames iridológicos que a gente faz. Um deles, que hoje em dia quase todo mundo tem, são os anéis de estresse, né? Hoje o estresse é considerado assim um grande problema da humanidade, né? É difícil você pegar uma pessoa, uma íris, que não tem anéis de estresse. Os anéis de estresse também são chamados de anéis de tensão, né? Até uns 40 anos atrás, quem tivesse 3 anéis de estresse era considerado à beira de um colapso nervoso. Hoje, quando a gente tira foto de bebês, eles já nascem com anéis de estresse, por causa do estresse da mãe. Então, o estresse hoje é o mal do século, né? Hoje, inclusive, tem um outro aspecto do estresse, porque o estresse também é conhecido como anel de realização. Todo mundo que é realizador é um pouco estressado, porque quer que as coisas aconteçam, né? Se você for ficar lá calmo, tranquilo, às vezes as coisas não acontecem na velocidade que você precisa que aconteça. Eu tinha até um paciente que falava assim, ou a gente é ocioso ou a gente é ansioso. Então não tem jeito, né? A gente precisa ser um pouco estressado para as coisas acontecerem na nossa vida. Mas o excesso de estresse, porque o estresse na verdade é uma adaptação que o nosso corpo vai passar, né? O nosso sistema nervoso, ele é composto de 2 partes, sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, o sistema nervoso parasimpático é o sistema nervoso de quando a gente está relaxado, quando a gente está zen, quando a gente dorme.
né? Esse é o sistema nervoso autônomo que eu estou falando, tá? O sistema nervoso autônomo é o sistema nervoso que comanda todas as funções do nosso corpo. Ele que faz o coração bater, a sua digestão se processar, o seu intestino funcionar, os seus pulmões. Você não tem comando dele. Isso se processa automaticamente, né? Você queira, você pode estar dormindo, seu corpo está funcionando, né? Suas células estão lá trabalhando. Então, esse sistema nervoso autônomo, ele tem essas duas partes, o simpático e o parasimpático. Então, o parasimpático é o sistema nervoso quando você está relaxado, tranquilo. Tanto que quando você vai fazer exames laboratoriais, eles sempre mandam a gente fazer o quê? Em jejum, de manhã cedo, porque você ainda está sob efeito do sistema nervoso parasimpático, né? Então, seu corpo ainda está naquele metabolismo que a gente chama de basal, né? Ele está tranquilo ainda. Mas, em geral, não é isso que acontece, né? Em geral, a gente acorda, ou com despertador, ou com alguma coisa, né? Já acorda e já tá na hora, já tem que começar a correr e tomar café da manhã e sair, não sei o quê. Ou vai pegar um ônibus, ou entra num carro, enfrenta um engarrafamento. Então, você já sai daquele sistema nervoso parasimpático e entra sob o comando do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é o que a gente chama de o sistema nervoso que prepara o seu corpo, te deixa em alerta, né? É o sistema do estresse. Então, ele já te deixa em alerta para você se preparar para qualquer coisa que for acontecer. Se você precisar correr, se você precisar brigar, lutar, xingar, não sei o que, então você já fica ali alerta pelo sistema nervoso simpático. E você ficar muito tempo sobre o efeito do sistema nervoso simpático, isso vai trazer vários prejuízos para a nossa saúde. Por quê? Ele ativa o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Ele faz com que a suprarrenal comece a jogar adrenalina. Então, a sua pupila dilata, que é para você enxergar melhor o seu inimigo. A sua circulação acelera, você sua, né? Os seus batimentos cardíacos ficam mais acelerados. Então, você fica preparado para lutar ou para fugir. Você fica ali pronto naquele nível. E isso começa a desencadear uma cascata hormonal muito grande no nosso corpo, que vai fazer com que o nosso corpo fica tentando se adaptar a essa situação, né? Mas quando você fica muito tempo sobre esse efeito, acaba acontecendo que começa a desregular, né? Fica muitos problemas. Então, existem várias situações que podem ocorrer quando você fica muito tempo sobre o sistema nervoso parasimpático, como o aumento da pressão arterial, como acúmulo de gordura no corpo, chance de infarto e AVC, né? O seu sistema imune diminui, quando você está sob estresse, cai seu sistema imune. E na iridologia é o único exame que a gente consegue ver a trança do sistema nervoso autônomo, que é uma trança, né? A gente tem a pupila e depois tem em torno da pupila tem uma linha que divide a área gastrointestinal, que é essa parte dentro dessa trança, dos órgãos que ficam fora dessa trança. Então, essa trança é a trança do sistema nervoso autônomo. É o único exame em que a gente consegue ver, né, a condição do sistema nervoso autônomo é a iridologia. Então, pelo formato da trança, pela estrutura da trança, se ela está fininha, se ela está grossa, se ela está esbranquiçada, né, pela coloração, pelo tamanho dessa trança. Então, são vários aspectos que a gente analisa, que a gente vê como está funcionando o seu sistema nervoso autônomo, né? Como que essas funções todas que são automáticas no corpo, como elas estão se processando. Aliás, eu falei ainda agora sobre a pupila, né? A pupila, ela dilata quando você está sob efeito do sistema nervoso simpático. Mas a pupila, na verdade, ela é um buraco por onde entra a luz, né? Uma parte dessa luz
vai formar imagens no nosso lóbulo occipital. E outra parte dessa luz vai atingir a nossa glândula pineal, que ela fica assim, bem no meio da cabeça, né? Se eu vou traçar uma cruz, uma linha reta aqui e outra assim, onde cruza as duas é onde fica a glândula pineal. E aí, a gente sabe que na natureza tudo é perfeito, a natureza é fantástica, né? Então, tudo tem função. E aí eu pergunto, alguém sabe me dizer qual é a função da nossa íris? Vocês sabem? Para que serve a íris? Nada na natureza existe por acaso, né? Será que a nossa íris é só para ter uma corzinha no nosso olho? Quem sabe dizer qual é a função da íris? Alguém sabe? Se alguém sabe, coloca aí. Eu sei, eu sei. Gente, a íris é um músculo, sabiam? E esse músculo, a função desse músculo é exatamente isso: contrair e dilatar. Contrai e dilata de acordo com a incidência de luz. Então, quando você está num ambiente com muita luz, a pupila, quer dizer, a pupila não, a íris contrai para ficar uma pupila menorzinha, para não ficar entrando muita luz. E quando você está num ambiente com pouca luz, aí a pupila fica maior, que é para poder entrar mais luz, para você enxergar o ambiente ao seu redor. Mas além disso, ela controla, como ela faz esse movimento, ela controla a entrada de luz no nosso corpo. Então ela atinge essa glândula pineal, que eu estava falando para vocês, que fica bem no centro da cabeça, porque essa glândula pineal é a que controla o ritmo do nosso corpo, o que a gente chama na área da saúde de ciclo circadiano. Então, o nosso corpo, por exemplo, ele precisa saber que horas ele tem que produzir o hormônio do crescimento. Vocês já ouviram falar? A gente fala muito para a criança assim, a criança cresce enquanto dorme, né? Então, é exatamente de acordo com a entrada de luz no nosso corpo, é que o corpo vai saber se está na hora ou não de produzir o hormônio do crescimento, né? Ele inicia geralmente 1 hora depois que você está em sono profundo, é que o corpo começa a produzir o hormônio do crescimento. E o corpo também precisa saber que horas que a medula óssea precisa produzir o sangue, né? Nosso sangue, ele dura em torno de 120 dias, cada hemácia dura em torno de 120 dias. Então, ela precisa estar constantemente sendo renovada. E o corpo produz as outras hemácias, as novas hemácias, na medula óssea dos ossos longos. Então, ele precisa saber. E é de meia-noite às 4 da manhã que o nosso corpo está produzindo as novas hemácias, né, para entrar no sangue. Existe também horário para tudo no corpo, inclusive para fazer a desintoxicação. Quer dizer, como o nosso sono é importante, né? A garotada tem mania de trocar o dia pela noite. Mas olha o prejuízo para o funcionamento do nosso corpo. O corpo, o sono não é só para a gente dormir e descansar. Tem uma série de processos que são feitos enquanto a gente está dormindo. E a desintoxicação é um deles, né? De 5 às 7 da manhã, o nosso corpo está fazendo uma desintoxicação. Por isso a gente acorda de manhã com vontade de ir ao banheiro, né? Então você veja que a íris, ela tem essa função também de controlar, né, o ciclo circadiano do nosso corpo. A melatonina, por exemplo, que é o hormônio do sono, ela é produzida quando começa a escurecer, quando começa a cair a luz do dia, o nosso corpo começa a produzir a melatonina. Ela atinge seu pico lá para as 2, 3 horas da manhã, ela está no pico de produção de melatonina e dali ela começa a diminuir, que é para você poder acordar de manhã, a hora que o sol nasce, né? Quando começa a entrar a luz no nosso ambiente, onde você está, aí o corpo desperta porque a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, já está mais baixa. Então é muito interessante a gente ver tudo isso.
E concluindo então essa parte do estresse, né? O estresse a gente pode fazer o controle dele. Muitas vezes, quando a gente faz o exame, a gente vê que a pessoa está com muitos anéis de estresse, sob efeito do sistema nervoso simpático, e aí começa a trabalhar, né, esse estresse através de alimentação, através de suplementação, porque, como eu falei, é um prejuízo muito grande você continuar sob efeito de estresse durante um tempo muito longo, porque isso começa a trazer vários prejuízos para o nosso corpo. Eu vi que alguém tinha pedido para eu mostrar, acho que foi a Tânia, né? O mapa da íris que eu mostrei na live passada. Olha, esse aqui é o mapa da íris que foi desenvolvido, da iridologia orgânica. A gente tem o mapa da iridologia comportamental, que foi por Danny Johnson, e esse daqui foi desenvolvido por Bernard Jensen, que foi um cientista americano. Então ele pesquisou todas as áreas, todas as regiões do corpo. Então a gente tem o mapa do olho direito e do olho esquerdo. No olho direito estão os órgãos do lado direito do corpo. Então você vai encontrar o fígado, a vesícula, o rim direito, o pulmão direito. Do lado esquerdo, os órgãos do lado esquerdo. Tem o coração, tem o baço, né? Tem o rim esquerdo, o pulmão esquerdo, a perna esquerda. Tudo que é do lado esquerdo fica no mapa do... E no centro, os órgãos que ficam no centro, a tireoide, ó, fica bem aqui, a coluna vertebral fica aqui, ó. Então, ela aparece nas duas íris, porque como ela fica no centro, ela é comum tanto no olho direito como no olho esquerdo, né? Então, é bem interessante esse mapa. Como eu falei com vocês, ele já está 85% comprovado cientificamente, né? Foi mapeado, olhando o íris de várias pessoas doentes, tudo, e foi marcando-se o local de cada uma delas. Então, a gente trabalha muito em cima dos sinais que aparecem, a iridologia estuda os sinais que aparecem na sua íris, porque a íris está conectada ao cérebro, né? A íris ela é formada através do mesmo tecido do cérebro durante a embriogênese, quando o bebê está sendo formado, é uma goteira neural que forma a íris. Então é o mesmo tecido do cérebro. Então ela é fartamente dotada de terminais nervosos e ela está conectada a todos os órgãos e tecidos do corpo. Então, através da íris, a gente vê a condição dos tecidos de cada órgão, do seu pulmão, do seu coração, do seu rim, do seu fígado, do pâncreas. Então, a gente analisa muito esses órgãos principais, né? E através da coloração, se tem uma laguna, se tem um raio solar, a gente vai vendo como está a situação de cada órgão desse. Outro aspecto que eu selecionei para a gente conversar hoje também, é uma condição bastante comum que a gente analisa hoje em dia, a gente vê muito nas pessoas, é a hipocloridria, né? A gente vê muita gente com problema de hipocloridria, com problemas gastrointestinais. As pessoas hoje em dia reclamam muito de refluxo, de gases, de má digestão, de azia, queimação. E o trato gastrointestinal é uma das áreas mais importantes na iridologia. Vocês veem que essa parte pretinha aqui é a pupila. A trança do sistema nervoso que eu falei, ela fica aqui assim, olha, essa linha que circunda a pupila. Então, toda essa região aqui dentro representa a área gastrointestinal. Então, como ela é uma área que chama muita atenção quando a gente vai analisar a íris, porque a gente começa de dentro para fora a análise, né? A gente vai olhando daqui e depois vai olhando para fora. Então essa é uma das áreas principais da íris, porque todos os órgãos dependem de nutrição, como eu falei para vocês. Como que a gente vai formar os problemas, as doenças, né? Tudo depende da nutrição. Não adianta só a gente se preocupar em fazer uma boa alimentação.
Você precisa ter uma boa digestão, você precisa ter uma boa assimilação para as suas células estarem recebendo aquela nutrição. Sem a nutrição, as nossas células não vão conseguir trabalhar eficientemente, não vão ter energia, não vão conseguir se replicar eficientemente. Então a nutrição é fundamental. E hoje a gente vê muita gente com problema de hipocloridria. O que é a hipocloridria? É a pouca produção de ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele é fundamental para a nossa digestão, né? Porque a gente começa a digestão na boca, através da digestão mecânica, a mastigação. E hoje em dia, quem são as pessoas que vocês conhecem que mastigam bem? Poucas, né? Eu fico reparando como as pessoas comem rápido, né? Então, às vezes, não dá tempo, né? Essa mastigação, ela tem a alimentação, ela tem a digestão tem uma fase cefálica. Então, quando a gente mastiga, a gente está comunicando ao cérebro o alimento que eu estou comendo, para o cérebro começar a produzir os sucos gástricos necessários, enviar para o estômago aquela mensagem, para ele produzir os sucos gástricos necessários para digerir aquilo ali. Então, quando a gente come muito rápido, a gente não dá tempo do cérebro fazer esse mecanismo. E aí você engole aquele alimento mal mastigado. E aí, quando chega no estômago, você tem a digestão química, porque aí entra ali o quê? O ácido clorídrico, os sucos gástricos para continuar aquela digestão que foi começada na boca. Né? Só que muitas vezes ele não tem o ácido clorídrico suficiente para fazer aquela digestão. E é o que a gente chama de hipocloridria. E aí, quando não tem ácido clorídrico suficiente, você não digere, você passa macromoléculas mal digeridas para o seu sangue e começa uma série de problemas a partir daí. Né? Porque você pode desenvolver intolerâncias alimentares, que hoje está crescendo cada vez mais. Pessoas que nunca foram alérgicas a um alimento começam a ter intolerância alimentar tardia, né? Além dos alimentos modificados que hoje a indústria está fazendo, né? Que tem muito corante, conservante, acidulante, acidificante, AVMante, que a gente diz que ajuda você a morrer antes, né? Então, toda essa química, né, que o nosso corpo está recebendo acaba prejudicando muito a digestão e começa a trazer vários problemas. E aí, quando você não digere bem, a comida começa a ficar muito tempo no seu estômago, mais do que deveria. E aí ela começa a fermentar. Quando a comida fermenta no estômago, você tem distensão abdominal, gases, refluxo, né? Azia, queimação, porque o conteúdo do estômago reflui para o esôfago não está preparado para aquele conteúdo ácido que tem no estômago, começa a queimar a mucosa do esôfago e você começa a ficar com aquela azia, com aquela queimação, e isso pode, se você não tratar, te levar a um problema bem mais sério lá na frente, um câncer de esôfago, alguma coisa assim. Então a digestão hoje é fundamental, porque seu estômago fica lento, você fica com deficiência de enzimas digestivas. Então tudo são coisas que você facilmente pode corrigir, né, para não ter esse problema. A hipocloridria crônica hoje é a maior causa de enxaqueca e dor de cabeça. As pessoas ficam só tomando analgésico e não trata a hipocloridria. E aí você não absorve minerais eficientemente, não absorve cálcio, não absorve zinco, não absorve ferro, não absorve magnésio. E olha como isso vai repercutir nas suas células lá, porque elas precisam desses minerais para poder ter energia, para poder fazer os processos metabólicos, né, que fazem parte do trabalho de cada uma dessas células. Então, se eu não tenho uma boa digestão, você começa a passar esses elementos mal digeridos para o seu duodeno, né? O duodeno é o local que, quando sai do estômago, entra no intestino delgado.
Só que ele tem que entrar no intestino delgado digerido, e aí ele começa a fermentar no duodeno. E aí a pessoa sente uma dorzinha aqui do lado direito, né? As pessoas falam, tem uma dor aqui no estômago me incomodando, lado direito do estômago, mais ou menos no meio da barriga, é alimento mal digerido que está passando para o duodeno, e aí começa a fermentar ali. E muitas vezes esse alimento ainda reflui de volta para o estômago. E aí dá uma dor intensa, a pessoa fica com aquela dor enjoada, né? Então tem muita coisa que atrapalha, né, a hipocloridria, né? A gente precisa regular esse ácido clorídrico. E além disso, as pessoas ainda têm hábito de beber durante as refeições, beber líquido durante as refeições. Não se deve beber, a gente deve beber até meia hora antes das refeições, uma hora, meia hora antes das refeições, e depois só uma hora depois das refeições, porque você desregula os sucos gástricos se você ficar bebendo líquido durante as digestões, né? Quem toma refrigerante, por exemplo, o refrigerante, ele lentifica mais ainda o processo da digestão. Você vai ficar mais tempo ainda com aquele alimento ali fermentando no seu estômago. Ele aumenta a distensão gástrica, né? Aumenta o volume do seu estômago, modifica o tônus do esfíncter, né? A nossa área digestiva, ela começa na boca, né? Todo o trato gastrointestinal é um tubo, né? Então ele começa na boca e vai até o ânus. E cada segmento desse tubo é separado por esfíncteres. Esfíncteres são anéis que se abrem e fecham, porque a comida ela tem que ter um sentido só, céfalo-caudal, né? Começa na boca, ela não pode retornar no sentido contrário. Então esses esfíncteres são para isso, para não deixar a comida retornar. E aí quando você come comida muito gordurosa, o que acontece? O esfíncter não fecha bem. E aí ele fica mal fechado, reflui e te dá azia. Ou quando você toma refrigerante também, ele muda o tônus do esfíncter e esse anel não fecha bem fechado, e aí atrapalha a sua digestão, porque começa a ter esses gases que vão, né, tem que sair, né, e isso vai exaurindo o seu ácido clorídrico e vai prejudicando. Quando você melhora a sua digestão, você vai melhorar os gases, você vai melhorar tudo isso, experimente. Além do mais, ainda tem um outro agravante aí que eu ia me esquecendo de falar. Vocês já ouviram falar num remedinho chamado omeprazol e outros prazóis da vida? O que o omeprazol faz? Né? Quando a pessoa começa a ter azia, toma logo um omeprazol e aí sente alívio, né, daquele sintoma. Só que o efeito do omeprazol, ele piora, a longo prazo ele piora mais ainda, porque ele acaba com a produção do ácido clorídrico, ele inibe a produção do ácido clorídrico. Então, a longo prazo, você vai ter uma hipocloridria crônica e isso vai te dar outras consequências, porque, por exemplo, a comida que a gente come, ela não é estéril, toda comida tem bactérias, né? A gente come bactéria. Então, o ácido clorídrico também protege o seu corpo de não deixar essas bactérias entrarem, né, no seu corpo. Se você tira esse ambiente de bactérias de ácido clorídrico do seu estômago, você está abrindo porta. E aí vem uma bactéria super resistente, que é a H. pylori, né? E a H. pylori consegue sobreviver, porque você está tomando um monte de omeprazol, você tem pouco ácido clorídrico, ela sobrevive ali e depois vira um câncer gástrico. Então, gente, é muitos detalhes, né? Muita coisa que acontece só quando a gente vê na íris uma hipocloridria. A hipocloridria a gente vê por um anel escuro nessa área que eu falei para vocês, da área gastrointestinal. Se vocês olharem o olho de vocês com detalhe no espelho, vocês procurem a trança do sistema nervoso autônomo. Dentro dessa trança, você vai ver se a sua área gastrointestinal está na mesma cor da sua íris, está mais clara ou está mais escura. Se ela tiver mais clara, ela está com hipercloridria, excesso de acidez. Se ela tiver mais escura, ela está com hipocloridria,
pouca produção de ácido clorídrico. Os sintomas são muito parecidos de hiper e hipocloridria. Só mesmo com a foto da íris é que a gente consegue identificar, né, o que está acontecendo no nosso estômago. Hoje em dia também eu escuto muito meus pacientes falarem assim, mas eu tomo bicarbonato de sódio, né, para alcalinizar. O bicarbonato de sódio, ele provoca hipocloridria crônica. Por quê? Você está alcalinizando uma área que tem que ser ácida, não é para alcalinizar, né? E aí começa você a ter problemas que vão se agravando, vão se acumulando mais ainda. Eu gosto muito de uma frase que o Dr. Celso Batello, que é o presidente da Associação Médica Brasileira de Iridologia, fala, que é assim: não existe uma pessoa doente com uma boa digestão e não existe uma pessoa saudável com má digestão. Então a digestão é o começo de tudo, né? Por isso eu me interessei muito em fazer a nutrição, porque a gente regularizando sua digestão, um monte de coisa no organismo começa a se resolver, né? E o trato gastrointestinal, ele não fica só na digestão, né? A digestão é mais essa área gástrica. E depois ele vai para a área intestinal, né? Que é onde ocorre a absorção. E é onde a gente vê a maioria das intoxicações. Como a gente vê pessoas intoxicadas. Nosso mundo é um mundo tóxico. Infelizmente, hoje isso é uma realidade, né? A água que a gente toma é uma água que está cheia de aditivo químico para tornar ela potável. Se você não investir num bom filtro, você não está tomando H2O, porque essa química passa para a sua água e você está botando essa química dentro do corpo. O nosso alimento hoje, ele vem com defensivos agrícolas, agrotóxicos. Por mais que você lave e higienize, esses agrotóxicos, muitas vezes eles penetram no núcleo da célula dos alimentos, então ele não consegue sair com uma higienização. Nós temos xenobióticos, né, que são coisas estranhas ao nosso corpo, que a gente coloca como, por exemplo, aquecer alimento em plástico, ou você colocar uma garrafa de plástico para gelar no congelador. Tudo isso, esses plásticos, principalmente dessas garrafinhas de água que a gente compra, eles vão perdendo a proteção que ele tem e aí começa a soltar substâncias que são cancerígenas, são xenobióticos para o nosso corpo, drogas, né, medicamentos, antibióticos, um monte de coisa que a gente usa às vezes de química, de maquiagem, de um monte de coisa, tudo está entrando no nosso corpo. Poluição atmosférica, olha quanto coisa que, né, que a gente vive nesse mundo tóxico. E o nosso corpo, ele tem um mecanismo de limpeza própria, né? Ele tem esses mecanismos para eliminar. A gente tem no fígado uma substância chamada citocromo P450, que ele pega esses xenobióticos, tudo isso que é estranho ao nosso corpo, e ele tenta transformar numa substância hidrossolúvel para poder ser eliminado pela urina, pelo rim, porque o rim só elimina substâncias que são semelhantes à água, hidrossolúveis, né? Então esse citocromo P450, ele faz essa conversão para se tornar uma substância. Só que muitas coisas, tem muita química ali que ele não consegue, que não é hidrossolúvel, então ele não consegue. E isso fica girando lá dentro do nosso corpo, né? Então a gente vê através da íris, quando a gente fotografa, toda essa toxina que fica dentro do corpo da pessoa. E aí, o que acontece? O seu intestino, que é o órgão fundamental, né? Que ele que faz essa absorção dos nutrientes. Nosso intestino, ele tem uma característica fantástica que se chama seletividade. É um órgão seletivo. O que é isso? Ele seleciona aquilo que ele quer, ele manda para dentro do corpo. E o que ele não quer, ele joga fora, né? Então, quando a gente come alguma coisa, essa coisa só passa a fazer parte do nosso corpo depois que ela passa para a corrente sanguínea.
Então, depois que passa pelo intestino é que vai para a corrente sanguínea, que é esse órgão seletivo. Só que com essa sujeira toda no seu intestino, ele começa a trabalhar mal. Ele começa a não selecionar e começa a passar. Começa que o seu intestino se torna hiperpermeável, né? Começa as células do intestino, né? As junk function, que tem que ser assim, fechadinhas, elas começam a se abrir, começam a inflamar o intestino, né? Aí começam a abrir as células do intestino, os enterócitos, e aí começa a dar passagem para a corrente sanguínea dessas toxinas. E na íris a gente vê isso como raios solares. Experimenta olhar seu olho no espelho e ver se tem riscos escuros. Várias pessoas têm uns riscos escuros, como se fossem raios de sol, porém escuros, tá? Então esses raios solares é como se fossem canais de toxina que saem do nosso intestino e vão se alojar essas toxinas entram na corrente sanguínea e vão se alojar em alguma parte do nosso corpo. Em geral, tecidos mais frágeis, tecidos que têm alguma debilidade, que não tem força para jogar aquele material para fora, e aí vão se alojar e aí o olho forma um raio solar, que é esse raio que sai da área gastrointestinal, né, e vai para aquela região. Se nada for feito para desintoxicar o seu corpo, esses raios vão ficando cada vez mais profundos, cada vez mais escuros, cada vez mais largos, né? E aí outras consequências virão, com certeza, né? Porque essa toxina atrapalha o funcionamento do nosso corpo. Então, gente, quando a gente trata nossa área gastrointestinal, quando a gente trata o intestino, a gente está tratando da nossa saúde. Existe uma teoria, né? Eu estava lendo outro dia num artigo científico, que 85% das pessoas hoje têm disbiose, que é o desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. Né? A gente tem bactérias boas e ruins, e elas têm que estar em equilíbrio. Então, a gente acaba perdendo as boas e ficando as ruins, que são patológicas. E a tendência, depois dessa pandemia, é aumentar mais ainda a quantidade de pessoas com disbiose. Porque uma das causas da disbiose é o estilo de vida asséptico. Ou seja, você tem tanta preocupação em se limpar, né, que você acaba perdendo essa capacidade do organismo de se defender. O excesso de higiene leva a uma microbiota intestinal pobre e debilitada. Então, a tendência com a pandemia é aumentar mais ainda a disbiose, né? E como que a gente trata a disbiose? Com probióticos, tomando probióticos, né? Selecionando as nossas bactérias, porque elas competem por espaço, né? Por alimento e espaço. Então, e o nosso sistema imunológico também depende disso, da área gastrointestinal, porque o sistema imunológico está onde? No sangue, né? Entrou na corrente sanguínea, o sistema imunológico começa a atacar, e aí surgem as doenças autoimunes. Doença autoimune favorece a um desequilíbrio sistêmico, né? E a coisa assim vai virando uma bola de neve, né? Então, partículas de alimentos mal digeridas também provocam esse tipo de situação, esse aumento da permeabilidade e assim por diante. Inflamação do intestino, doenças inflamatórias, autoimunidade, né? Esse ambiente disbiótico em desequilíbrio é marca registrada de doenças inflamatórias intestinais. A gente fala na medicina natural, na dúvida, trate o intestino, porque ele é fundamental para a nossa saúde. Bom, eu não sei, ainda temos algum tempo. Eu hoje vou parar por aqui, depois a gente continua em outra live falando de outras coisas. E eu queria, então, que vocês fizessem perguntas, né? Tirar dúvidas, deixar um espaço para que vocês possam, quem quiser falar alguma coisa, perguntar, estamos aqui à disposição, né? Prontos para tentar resolver aí qualquer dúvida que vocês queiram. Se ficou claro tudo que eu falei, tem hora que a gente fico preocupada com a hora, tem que correr, porque às vezes a live pode terminar, né? O horário. Como limpar o intestino?
Então, como que a gente limpa o intestino, né? Uma das técnicas que a gente usa na medicina natural, abaixa o volume, Fabiano. Uma das técnicas que a gente usa na medicina natural é a desintoxicação. A gente usa desintoxicação, alcalinização, nutrição, fortalecimento do sistema imune. Então, você pode fazer de várias formas. Você pode fazer um enema para limpar o seu intestino. Você pode usar um programa de limpeza intestinal à base de ervas medicinais, né? Tem várias formas de você fazer. Você pode usar uma mineral vulcânico que ele foi muito utilizado quando teve aquele vazamento em Chernobyl, né? Ele limpa todos os metais pesados, limpa radiação, limpa tudo no nosso intestino, chamado zeólita ou zeolita, tanto faz. É um mineral assim bem fininho que você mistura na água e toma todo dia de manhã, tem um programa. Então tem várias formas da gente limpar o intestino, mas o ideal primeiro é você fazer um exame pra gente ver como está essa condição, né? Pergunta: as manchas de estresse se revertem após a limpeza do fígado? Não, o estresse não tem a ver com o fígado, o estresse tem a ver com o seu sistema nervoso, né? O fígado, ele faz o metabolismo de gorduras. É outra área que a gente pode falar numa próxima live sobre fígado. O estresse, ele vai ficar sempre marcado na sua íris, porque é como se fosse uma ruga, né? Quando você fica sob tensão, você não fica assim tenso, a íris fica tensa, é o músculo, e aí você vê exatamente esses anéis na periferia da íris, assim, com uns anéis transparentes, meio concêntricos, que são os anéis de estresse. Pergunta: doutora Vânia, boa noite. Há risco de no futuro a iridologia ser atribuída somente para médicos? Não, esse protocolo que eu falei para vocês do Conselho Federal de Medicina, ele fala que a iridologia é um método diagnóstico não invasivo e que pode ser praticada por pessoas preparadas nessa área, né, que tenham preparo para fazer. Então é um curso livre, aberto, e hoje ela pode ser praticada tanto por médico como por terapeutas, não tem nenhum problema quanto a isso. Então, a outra pergunta aqui é zeolita. Dá uma informação, se por acaso, manda entrar no... Vocês podem entrar no Mercado Livre ou bota no Google zeólita, e vai aparecer várias informações sobre a zeólita. Eu já fiz desintoxicação, já experimentei, é muito boa. E eu tenho como verificar isso direitinho, porque eu vejo na íris e vejo através do sangue também. Então o sangue melhora muito, né? Porque o sangue responde muito mais rápido do que a íris. A íris às vezes demora um pouco para se mudar, para alterar. Coentro e linhaça também são bons para limpar metal pesado? O coentro tem uma teoria que dizem que sim, mas eu nunca experimentei assim usar só coentro se ele vai dar resultado. Em geral, a gente usa o coentro mais no sentido de prevenir no dia a dia. Agora, uma pessoa que já está intoxicada, o ideal é ela fazer um programa de desintoxicação, né? Porque eu acho que só o coentro não vai dar conta. Você pode usar o coentro sim no seu dia a dia, porque a gente está em contato com esse mundo, não tem como você evitar, né, certas intoxicações. Então o coentro ajuda, inclusive na parte das enzimas dele, são interessantes para isso. Eu já tive a oportunidade de fazer enzimas de vegetais, de frutas, né, e a gente usava coentro no meio, que ele ajudava para retirar metais pesados. E como se limpa o intestino? Água morna com limão e gengibre? Como se limpa o intestino? Não. Água morna, limão e gengibre, não. O água morna e limão o pessoal usa mais para alcalinizar. E o gengibre, ele tem um efeito mais digestivo, ajuda na digestão. Para você limpar o intestino, você tem que fazer enema, né? Limpar, introduzir uma cânula pelo ânus e faz um líquido à base de café orgânico, porque ele estimula a produção de serotonina. E então essa é uma das formas. E outra forma é através de cápsulas de fitoterapia chinesa, também pode fazer esse efeito de desintoxicação.
programas de limpeza. Geralmente aqui no Brasil a gente não encontra, eu trago mais dos Estados Unidos. E como a zeólita deve ser absorvida? Bate com água. A zeólita ela vem com uma colherzinha dentro da embalagem, você coloca uma colher daquela num copo com água, tem que beber bastante água quando você estiver fazendo, mistura e bebe de manhã em jejum. Faz durante 40 dias, descansa 10, faz mais 40, descansa 10. São 40 dias seguidos, com 10 dias de descanso entre cada um deles. Se a pessoa quiser, passa o telefone que eu passo contato. Quem quiser, entre em contato que a gente manda o telefone da distribuidora, bota nas mensagens que a gente envia o telefone da distribuidora. Eu não sei de cabeça, mas a gente pode mandar para quem se interessar. Mas tem no Google, se você puser, vai aparecer. Mercado Livre vende, vários lugares vende. Perguntas? Mais alguma dúvida? Desculpa, caiu de repente. Eu não reparei que a hora estava vencendo. Mas é isso, gente. Eu queria agradecer a presença de todos vocês. Foi um prazer estar aqui essa noite para a gente falar de um assunto tão interessante que é a nossa saúde. Muito obrigada pela participação de todos. Não deixem de participar da Semana de Iridologia, 100% gratuita, 100% online, que vai acontecer de 26 a 30 de outubro. Se inscrevam lá no link na minha bio, na minha página, tem um link em azul. Clica nele, se inscreve na Semana de Iridologia, que a gente vai mandar informações a respeito para quem se interessar, tá? Vai ser de 26 a 30, mas muito obrigada por vocês terem compartilhado aqui, acompanhado a nossa live, e qualquer dúvida, mandem mensagem que a gente está à disposição, tá bom? Boa noite a todos e tenham um ótimo final de noite. Tchau. Ela estava explicando as coisas que foram para mim. E outra coisa, não é nada disso que aconteceu no telefone dela.